Olá pessoal, estamos aqui para dar início ao nosso curso de Métodos de Diagnóstico em Língua na modalidade EAD. E nesse primeiro módulo estaremos falando sobre os conceitos iniciais da medicina tradicional chinesa, divididos nesse módulo em três partes. A primeira parte nós iremos falar sobre as essências energéticas, na segunda parte estaremos falando sobre, ou segunda aula, estaremos falando sobre a teoria psicoenergossomática e na terceira aula vamos falar sobre o microsistema da língua. Então, gente, na aula 1 nós vamos descrever a teoria das essências energéticas escrita e descrita por mim no meu livro Acupuntura por Fabrício Porte Faria. E nessa teoria trazemos a ideia de como os 5 elementos são formados. Então a minha intenção com essa teoria é buscar a gênese, a causa inicial de qualquer situação nos ambientes micro e macrocósmicos. Seguindo essa linha, esse raciocínio de buscar sempre a causa do problema e entender ou compreender a causa do problema, também criamos a teoria psicoenergossomática, como já disse. Iremos falar dessa teoria na segunda aula. E na aula 3 nós vamos pegar esses dois conceitos introdutórios das essências e da psicoenergossomática e vamos trazer para o método diagnóstico em língua ou para o microsistema da língua. Quer dizer, o objetivo inicial e final nesse primeiro módulo é a gente entender a causa inicial de tudo. Como que o microsistema da língua foi formado, como ele é abastecido e por que ele é alterado e por que essa alteração energética é mantida. Para que eu possa responder esse questionamento é necessário entender esses conceitos iniciais que vão ser ditos ou que vão ser explicados nesse módulo 1. Espero então que vocês apreciem essas ideias. Então vamos lá, começando com a nossa aula 1, que é a teoria das essências energéticas. Então pessoal, espero que vocês apreciem. Então vamos iniciar a nossa primeira aula, a aula de essências energéticas. Aula 1, essências energéticas. Bem, as essências energéticas foi um conceito criado em cima das ideias milenares da medicina tradicional chinesa. Então eu vou falar um pouco a respeito de como essas ideias vieram ao longo desses 8.000 anos de medicina chinesa e chegaram até aqui e como que foi substancialmente desenvolvido essas ideias das essências. Olha só, primeira coisa. Há 8.000 anos atrás, o que os chineses faziam era observar o mecanismo que a natureza exercia as suas funções e a partir dessa observação ele começou a se caracterizar como parte integrante dessa natureza. Então os chineses, que são pioneiros nessa ideia, eles observavam o mecanismo do ambiente, o mecanismo que nós vamos determinar aqui como macrocósmico, e a partir desse mecanismo ele começa a entender que o seu organismo também trabalha da mesma forma. Então, desse modo, a partir dessas análises, eles percebem que o ambiente interno do corpo, que eu vou chamar aqui de microcosmo, ele funciona de maneira idêntica ao ambiente macrocosmo. E além disso, outras ideias surgiram a partir dessa inicial, que é essa interação microcosmo e macrocosmo. Ele começa também a observar que o próprio clima altera determinados elementos do seu organismo. Surgindo dessa forma, a partir desse raciocínio de interação, a teoria dos 5 elementos. Então, os 5 elementos da natureza surgem a partir dessa observação, e essa observação traz uma riqueza de detalhes para que ele perceba que determinados órgãos do corpo trabalham em sintonia e essa sintonia reverbera ou desdobra para o ambiente ou para com o ambiente. Explicando isso melhor e trocando em miúdos, mais ou menos o seguinte. É criado nesse momento a teoria dos 5 elementos, por quê? Porque ele percebe que alguns órgãos são mais sensíveis a determinados climas ou estações do que outros. Então ele percebe que esses elementos estão em conjunto e interagindo. E essa interação então se faz agora não apenas por um modelo teórico, quer dizer, o coração ele fica mais ativo, ou ele se mantém mais ativo durante o verão,
E ao mesmo tempo, o pulmão ele tem mais chance de ter problemas durante o outono. Essa interação, esse processo ele já identifica. Então, no segundo momento, o que ele faz? Ele começa a perceber que há também uma interação interna entre um órgão e um outro órgão, que ele chama agora de víscera. Então você pega o pulmão, que é um órgão porque ele é sólido, e ele agora interage com outro órgão, que ele chama de víscera, que é o intestino grosso. Então, inicialmente, o que eu preciso apresentar aqui nessa aula é o entendimento de que há uma conexão energética entre os órgãos, as vísceras e os sistemas orgânicos e o ambiente. O ambiente é mantido por energias inicialmente qualificadas como Yin e Yang. Essas energias Yin e Yang, elas são opostas, por isso que elas vão se manter. Tá? Então a oposição entre elas mantém o ambiente funcionando, e no meio desse caminho entre o Yin e Yang tem o ser humano, e que agora apresenta órgãos, vísceras, sistemas que interagem com esse ambiente. Essa teoria é a teoria básica da medicina tradicional chinesa. Essa teoria a gente aprende ela na primeira aula de medicina chinesa, está aí nos capítulos introdutórios de qualquer tratado. Mas o que eu quero aqui então demonstrar agora é acrescentar a essa teoria uma condição e uma situação. Qual? A condição e a situação que eu apresento é que a gente perceba e que antes de ser formado os órgãos e as vísceras, ou até mesmo o ambiente macrocosmo, eu tenho essências energéticas que vão fornecer o aparato ou a informação inicial para que cada elemento desse surja. Então o elemento água, elemento madeira, elemento fogo, elemento terra, o elemento metal surgem por conta dessa matriz energética chamada de essência energética. E ao mesmo tempo que essas essências energéticas formam e mantêm esses 5 elementos da natureza, elas também vão formar e vão manter os órgãos e as vísceras. Desta maneira, e a partir desse raciocínio, eu começo a entender algumas situações, e onde há o ponto de afinidade que se cria entre o ambiente interno, microcosmo, e o ambiente externo, macrocosmo. E o ponto de afinidade que é criado é a partir das essências energéticas. Vou dar um exemplo prático para a gente entender. O outono é a estação do ano do elemento metal. O outono ofende o pulmão e o intestino grosso. Essa ofensa se faz inicialmente por uma condição energética, por um padrão energético específico. E esse padrão energético específico se dá por quê? Porque o outono, que faz parte do elemento metal, ele é formatado pela mesma essência energética que fornece condições para que o pulmão e o intestino grosso apareça. Então, o ponto de afinidade que se tem entre o meio interno e externo se dá pela essência energética, repetindo. Aí você fala, mas por que eu preciso entender isso para a gente estar falando de língua? Entenda bem. Qualquer raciocínio que você busque a partir dos conceitos da medicina chinesa, é necessário que você entenda que a medicina chinesa preza ou tem uma prioridade que é buscar sempre a causa de tudo. Ela tem que buscar, ou você tem que buscar a explicação para tudo. E quando você busca a explicação e consegue explicar, seja pela ciência analógica, que é o que nós estamos fazendo, você tira a medicina chinesa desse ambiente maligno e negativo, escuro, que a ciência convencional a coloca, que é de uma medicina empírica ou mística, que não é. Então, explicando agora, trazendo esse raciocínio para o método diagnóstico. Se você quer utilizar os conceitos da medicina chinesa de alguma forma na sua vida prática ou na sua vida profissional, você tem que entender que a medicina chinesa preza pela busca da causa, da matriz de qualquer situação. E quando você consegue explicar com coerência essa situação, você tira a medicina chinesa desse ambiente que a medicina ou a ciência convencional a coloca,
que é o empirismo ou místico. A medicina chinesa ela é mistério para quem não consegue explicá-la. Para quem consegue explicá-la, como nós estamos fazendo aqui, ela não é mais mistério. Ela é uma ciência como qualquer outra. E na minha opinião, tanto é que eu estudo e trabalho com isso o dia todo, 24 horas no meu dia, ela é superior à medicina convencional. Por quê? Porque ela traz o conceito de buscar a causa e tratar a causa. Então, trazendo essas ideias para o diagnóstico da língua, entenda que para você analisar a língua, você tem que saber explicar o porquê e como aquela língua alterou. Então, vou dar um exemplo prático que nós vamos ver lá no terceiro módulo. A ponta da língua vermelha significa basicamente calor no coração. Aí, associado a outros achados, a outros sinais, você vai sugerir que esse paciente esteja com taquicardia, ou melhor, você vai sugerir que esse paciente esteja com hipertensão. Como? Por quê? Por que a ponta da língua vermelha mostra calor e por que a ponta da língua vermelha associado com outros sinais determina a hipertensão? Ele vai te perguntar e você tem que explicar. E ao mesmo tempo, se você tem que explicar fisiologia, por que não ter que explicar fisiologia energética? Então nós temos que explicar isso e o principal momento para determinar esses conceitos para serem explicados é essa parte agora, que é introdutória. Então até agora a gente falou simplesmente o seguinte: nós temos um ambiente macrocosmo, formatado pelas estações do ano, formatado pelos 5 elementos, e nós temos um ambiente microcosmo, formatado pela consciência, e essa consciência determina o corpo, o funcionamento dos seus órgãos, e esses órgãos e também esses elementos da natureza que estão no ambiente externo, eles são formados pelas informações que estão presentes nas essências energéticas, entenda isso. Então uma coisa é fato e é interessante observar e determinar a partir de agora. A consciência, você, o seu self, o seu eu, não é formado pelas essências, mas você utiliza as essências para poder se manifestar. Desta forma, é importante agora a gente caracterizar essas essências energéticas. Então, para a gente elencar e caracterizar as essências energéticas, eu vou definir o que são as essências e depois vou caracterizar cada essência e determinar, a partir dessa caracterização, as informações que essas matrizes energéticas vão armazenar para formar os elementos necessários à vida nessa dimensão. Então, primeira coisa, definição de essência energética. As essências energéticas são elementos rudimentares constituídas de informações originais, aptas a produzirem e a caracterizar a natureza e a unidade consciencial. Quer dizer, as essências energéticas, repetindo, armazenam informações relacionadas a qualquer situação do ambiente, e essas informações funcionam como se fosse a matéria-prima para que os ambientes, sejam eles microcósmico ou macrocósmico, utilizem para formatar alguma situação. A nomenclatura utilizada segue a nomenclatura tradicional que os autores, tanto antigos quanto autores atuais, utilizam para determinar as almas viscerais de cada órgão. Eu, particularmente, não concordo com essa nomenclatura para determinação de alma, até porque os órgãos, ou até mesmo as vísceras, não possuem uma alma. No máximo que eles possuem é uma capacidade funcional de reverberar aquela energia específica de uma essência energética. Então, as essências energéticas seguem a nomenclatura fornecida pelo Hum, pelo Shen, pelo I, pelo Po e pelo Zi. Então, essas referências para nós servirá para determinar e caracterizar a matéria-prima de qualquer ambiente energético a partir de agora. Então, iremos iniciar a sua caracterização a partir da essência Zi. E a essência Zi, como você pode observar agora no slide, ela é definida como sendo uma energia responsável pelo impulso inicial das energias. A atividade natural da essência Zi forma o elemento água, que confere capacidade de conceber a vida, memorizar o passado, escoar os nutrientes,
eliminar os excessos e determinar o caminho. Então, a essência Z, ela tem primariamente essas informações, e a partir dessas informações ocorrerá ou ocorre desdobramentos para que se crie outras informações, transformando então essa primeira energia numa outra informação que tenha funcionabilidade para aquele elemento ou para aquele momento, inclusive. Então, seguindo aqui a caracterização da essência Z, você pode entender que a atividade da água promove o período de frio no inverno, então o frio e o inverno têm relação com a essência Z, e ao mesmo tempo, organicamente, a essência Z é representada pelo órgão rim e pela víscera bexiga, e onde a interação entre esses dois elementos vai formar o sistema urinário. Tá? E além disso, a essência Z ela é responsável pela formação e pela manutenção da energia ancestral, que pode também ser determinada ou denominada como Jin-Chi, ou a energia da essência, ou a essência mesmo que iremos falar no módulo 2. Então, a essência Z, ela determina o início de tudo. Ela determina o início de tudo, determina a concepção, ela memoriza as informações do passado. E todas as suas informações no corpo estarão associadas à função e à estrutura do rim da bexiga. Então, qualquer alteração no rim da bexiga, é necessário entender que há relação direta com a essência Z. Tá? Então, na terceira aula, iremos falar da fisiopatologia energética de cada essência. A partir disso, você vai entender como há a formatação de um desequilíbrio no rim e na bexiga a partir da causa inicial, que no caso é a essência. Então, a essência Z aparece, a segunda essência a tomar forma agora é a essência Shen. E a essência Shen, ela é responsável pelo movimento das energias. A primeira essência é o impulso inicial, a segunda vai movimentar as energias. E esse movimento das energias vai formar o elemento fogo, que é capaz de aquecer, ativar, transformar e clarear o ambiente. Então essas informações são as informações primárias da essência Shen. E além disso, a manutenção do fogo forma o verão e forma também o calor. Então enquanto o Z tem o frio e o inverno, o Shen tem o calor e o verão. E além disso, organicamente, a essência Shen é representada pelo órgão coração, pela víscera intestino delgado, temos também uma função de órgão chamada CS e uma função visceral ou função Yang chamada triploaquecedor. Tá? Lembrando que a essência Shen, ela coordena, ela comanda uma central de referência energética chamada central de referência energética emocional, que é por onde qualquer estímulo emocional passa, é maturado, é transformado num código perceptível ao cérebro. Então, qualquer patologia ou desequilíbrio mental, emocional crônico ofende o Shen, ofende o coração, ofende, chamado também de mente, ofende a mente. Tá certo? Então, a essência Shen é responsável pelo calor, a essência Shen forma o calor a partir do movimento que ela promove. Ela é a energia da alegria, do otimismo, tá certo? E a partir da essência Shen, eu tenho a essência I. A essência I, ela tem a responsabilidade de atrair e agregar as energias. Então a essência I, ela vai atrair, a partir do momento que ela atrai, ela segura a energia, ela mantém essa energia num foco, ela vai condensar essa energia, levando à agregação das energias. Então, o agrupamento energético fornecido pela essência I forma o elemento terra, que é capaz de estabilizar, solidificar e estruturar o cenário para os outros elementos. Então, a partir do elemento terra, nós temos condição de ter os alimentos, nós temos condição de trocar energia com o próprio ambiente, e a partir então do elemento terra, da essência I, nós temos até mesmo a capacidade de ter o corpo físico. Por quê? Porque a essência I é responsável pela forma física. Qualquer estrutura do corpo que foge o contorno normal da forma física
é um desequilíbrio, ou está relacionado ao desequilíbrio da essência I. Então a essência I, ela tem como aparato energético em relação ao clima a quinta estação e também a umidade, tá certo? E organicamente a essência I tem relação direta com a atividade digestiva fornecida pelo estômago e pelo baço pâncreas. E a energia que a essência I vai nos fornecer é uma energia densa de característica Yin. Então é o Yin Qi que vem lá dos alimentos. Qualquer alteração nesse contexto, a essência I é a responsável. A partir da essência I, formatamos agora a essência Po. E a essência Po, ela vai ser responsável pela troca e pelo intercâmbio das energias. Então, enquanto a essência Shen movimenta, exterioriza e a essência Po atrai e densifica, a essência Po, ela vai fazer os dois ao mesmo tempo, quer dizer, ela vai permitir a troca entre as energias. E essa troca serve para haver limpeza. E essa limpeza é muito necessária, pois é a base primária da essência Po. Então, a partir da essência Po, nós vamos formar o elemento metal e fornecer assim cadência às energias e atribuir função à estrutura. Quer dizer, no momento que ocorre uma troca entre os ambientes energéticos, eu vou permitir que haja, ou vou estimular a função desses elementos, a função dessas estruturas. E além disso, nós teremos o outono e o tempo seco relacionado a essa essência, e organicamente nós temos o pulmão e o intestino grosso sendo os representantes físicos da essência Po, e que se eu observar você vai ver que eles têm a mesma função, que é a função de troca e a função de limpeza, o pulmão a partir da respiração e o intestino a partir da defecação. E além disso, a essência Po toma conta, coordena a energia Yang ou Yang Qi, tá certo? Então, pessoal, antes da gente entrar na essência Hum, em resumo, nós temos a essência Zi, que vai formatar a energia ancestral. Nós temos a essência Shen, que a partir do movimento produz calor. Nós temos a essência I, que vai fornecer a densidade ao Yin Qi. E nós temos agora a essência Po, que fornece a capacidade de captar e de coordenar o Yang Qi. Por que eu estou fazendo um resumo a partir das energias? É porque nos interessa entender o mecanismo fisioenergético de como a língua estará sendo influenciada por cada essência energética dessa, tá certo? E para finalizar, nós temos a essência Hum. A essência Hum, ela é definida, ela é responsável pela organização das energias. Então, a ordenação que a essência Hum expõe ao ambiente qualifica a propriedade, a coerência e promove o desenvolvimento da estrutura e da função do elemento madeira. Então, assim, o elemento madeira é formado pela essência Hum e a capacidade que a essência Hum tem de organizar as outras energias consegue promover o desenvolvimento dessa estrutura. Então, a própria evolução, analisada de forma coerente, de forma racional, depende do equilíbrio dessa essência Hum. Eu vou ver isso mais adiante. Mas, de antemão, o elemento madeira tem relação com a essência Hum e a estação primavera, juntamente com o fator climático vento, também tem relação com a essência Hum. Organicamente, o fígado e a vesícula biliar estarão relacionados ou afinizados com a essência Hum. Então, para a gente finalizar essa primeira aula, entendam bem. As essências energéticas são utilizadas a todo instante para que a gente possa promover a vida ou a manifestação. Você vai utilizar essas essências de modo que o seu fígado, por exemplo, funcione, ou que o seu pulmão respire, ou até mesmo que o seu rim filtre. Todos os órgãos nesse exato instante estão utilizando essa matriz energética para poder funcionar. Lembrando que essas essências, estando então presentes em qualquer ambiente, no momento em que elas estão ou ficam desequilibradas, esses órgãos sofrem a consequência. Aí vem a pergunta, como
é ou como ocorre o desequilíbrio das essências energéticas. As essências energéticas, elas sofrem um desequilíbrio a partir da atividade cognitiva. Então, no momento em que você tem uma lucidez baixa e você não consegue diferenciar o certo do errado e mantém o errado como seu padrão de manifestação, você vai utilizar uma face negativa das essências. E no momento que você utiliza a face negativa das essências, por um efeito de desdobramento, essa essência energética negativa, ou essa matriz negativa, ofende todas as estruturas que ela se relaciona. A partir desse raciocínio, surge então a teoria psicoenergossomática, que nós vamos explicar na aula 2. Mas de antemão, e para finalizar essa primeira parte, entendam que, se eu não entendo esse mecanismo, não adianta eu tentar realizar um diagnóstico energético eficiente, pois eu não entendo, eu não compreendo, eu não sei a causa exata da doença. Então, por isso fica muito confuso, e por isso essa confusão, exposta também em grande parte dos livros de acupuntura, faz com que nós, acupunturistas, fiquemos perdidos no momento do diagnóstico. E você olha uma língua de cor vermelha com uma saburra branca, que significa frio, e você não sabe de onde veio. A partir do momento que você não sabe de onde veio, você entende que aquilo é frio, vai lá, retira o frio e acha que está tudo certo, mas não é bem assim. Então nós temos uma Ferrari nas mãos e não conseguimos pilotar e continuamos pilotando um carro muito inferior. Então o grande objetivo desse primeiro momento é trazer à tona para todos vocês a ideia de que eu tenho que buscar a causa original da doença. A língua apenas estará me mostrando um momento de desequilíbrio energético. Por mais que o diagnóstico da língua seja um diagnóstico eficientíssimo, um diagnóstico puro e claro, ele me mostra uma situação. Agora, se eu entendi a causa a partir desse raciocínio que a gente está colocando aqui, fica tudo mais fácil e vocês vão entender isso. Então agora, finalizo essa parte das essências energéticas